Turma, Vanessa, professora de Física. Nesse vídeo, nós vamos resolver um exercício exemplo sobre curva de aquecimento. O enunciado diz o seguinte: um bloco de gelo de massa 400 gramas está a temperatura de menos 30 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para transformar totalmente esse bloco de gelo em vapor a 120 graus Celsius. E ele nos fornece as informações necessárias para essa resolução. Para a resolução dessa questão, eu sugiro a construção do gráfico. Não é obrigatório, mas eu considero que a visualização do gráfico auxilia na percepção de quais etapas são necessárias para chegar à solução do problema, que serão vários cálculos, várias etapas. Gráfico, eixo Y será o eixo da temperatura e o eixo X, quantidade de calor em calorias. Qual será a quantidade de calor necessária para transformar o gelo em vapor a uma determinada temperatura, que nesse caso, 120 graus Celsius. Segundo passo, os registros das temperaturas importantes nesse processo. O enunciado, ele vai te informar a temperatura inicial e a temperatura final do processo. E ele informou: o gelo está a menos 30 graus Celsius, menos 30 graus Celsius, e o vapor a 120. Mas para o gelo se transformar em vapor, primeiro, ele precisa ocorrer a fusão, então o gelo se transformar em água, fase líquida, que ocorre a 0 graus Celsius, você já precisa saber, e, posteriormente, a água se transformar em vapor, e essa transformação acontece a 100 graus Celsius. Então, essas 4 temperaturas serão necessárias para a construção do gráfico. No caso da água, a fusão acontece a 0 graus Celsius e a vaporização a 100 graus Celsius. Se for um outro material, não é necessário saber de cor a temperatura de fusão e de ebulição. O enunciado te trará essa informação. Então, eu tenho gelo a menos 30, eu preciso fornecer calor para a temperatura aumentar até 0 graus Celsius. Então, aqui eu registro esse processo, o corpo recebendo calor e ao mesmo tempo aumentando a temperatura. Mas no momento de transformação de fase a 0 graus Celsius, em que o gelo se transforma em água, eu continuo a fornecer calor, mas esse calor ele não altera a temperatura. Ele será utilizado para quebrar as ligações das moléculas do gelo e o gelo se transformar em água. Portanto, eu tenho aqui uma temperatura constante. Eu tenho o gelo transformado totalmente em água, então eu vou aquecer a água até 100 graus Celsius e ocorre novamente um processo de transformação de fase, agora de água para gás, a temperatura ficará constante. E se eu quisesse só transformar para vapor, eu parava aí, mas ele quer vapor superaquecido a 120 graus Celsius, então eu tenho que aquecer o vapor até 120 graus Celsius. A etapa 1, a etapa 3, a etapa 5, eu vou fornecer calor para aumento de temperatura. Etapa 2 e etapa 4, eu vou fornecer calor para mudança de fase. Na etapa 1, 3 e 5, eu calculo o calor sensível, Quimasete. E na etapa 2 e 4, eu calculo o calor latente, que é a quantidade de calor para a transformação de fase, será o Quimole. Vamos iniciar os cálculos a partir da etapa 1, um processo em que ocorreu aumento de temperatura. Então, se ocorreu aumento de temperatura, observo aqui que a linha do gráfico está inclinada. Eu vou calcular calor sensível, eu vou calcular o Quimasete. A massa é dada no enunciado 400 gramas e a massa ela vai se repetir para todas as etapas do processo, porque eu não tenho perda de massa, apenas transformação de fase. E calor específico
precisa tomar muito cuidado agora, muita atenção, porque eu vou ter o C para o gelo, calor específico do gelo, calor específico para a água líquida e para o vapor de água. Então, eu preciso analisar em que momento, em que fase o bloco está para escolher o calor específico correto. Na etapa 1, eu tenho o gelo, né? Está abaixo de 0 graus, então o calor específico do gelo foi dado, meio. E variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Atenção, porque não é a temperatura final do processo todo, mas apenas do processo 1. Então, olha para esse inclinado, verifique, temperatura final do processo 1 é 0 graus. Temperatura inicial, menos 30. Então, ficará a temperatura final 0 menos o menos 30. Assim, temos 400 vezes meio, 200. E 0 menos menos 30, mais 30. 0 mais 30, 30. Ficará 200 vezes 30. 200 vezes 30, 6.000 calorias. Temos a quantidade de calor necessária para aquecer o gelo de menos 30 para 0 graus. A segunda etapa do processo é a transformação de fase. Na transformação de fase, nós vamos calcular a quantidade de calor latente, a quantidade de calor para a transformação de fase. Então, Q2 será a massa vezes o calor latente de fusão. Fusão é o gelo derretendo, né? É o sólido se tornando líquido, por isso será LF. Massa 400 gramas, calor latente de fusão foi dado, 80 calorias por grama, vezes 80. Nós temos, então, que a quantidade de calor necessária para derreter toda a massa de 400 gramas de gelo será de 32.000 calorias. Etapa 3. Eu vou esquentar a água. Agora, eu só tenho água a 0 graus e aí eu consigo aumentar a temperatura. Eu vou aumentar a temperatura até 100 graus. Então, se é um aumento de temperatura, eu vou calcular o calor sensível, eu vou calcular o Q-macete, né? Para os inclinados, Q-macete, para as linhas horizontais, que são transformações de fase, Q-mole. Então, 3 é uma linha inclinada, por quê? Porque eu tenho fornecimento de quantidade de calor e aumento de temperatura, Q-macete. Massa 400 gramas. Agora, eu tenho água, calor específico da água 1, temperatura final menos temperatura inicial. Mais uma vez, a temperatura final da etapa 3. E ela finaliza a 100 graus, então, temperatura final 100. E a etapa 3 se iniciou a 0 graus, então, 100 menos 0. 400 vezes 1, 400 vezes 100, 40.000 calorias. Então, eu forneci 40.000 calorias para a água esquentar até 100 graus Celsius. Etapa 4, uma transformação de fase. Agora, a água virará vapor. Então, eu vou usar aqui o calor latente de vaporização. Teremos massa 400, calor latente de vaporização 540. 400 vezes 540, nós fornecemos 216.000 calorias para transformar água a 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius. E para finalizar, eu vou esquentar este vapor. Então, eu tenho vapor a 100 graus, eu quero que ele fique a 120 graus. Se tem aumento de temperatura, eu calculo o calor sensível, Q-macete. Massa 400, cuidado com o calor específico, agora estou esquentando vapor. Calor específico do vapor, meio. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final da etapa 5 coincide com a temperatura final do processo, 120 graus. Menos a temperatura inicial. Temperatura inicial da etapa 5, 100 graus. 400 vezes meio, 200. 120 menos 100, 20.
200 vezes 20, 4.000 calorias. Agora, nós temos a quantidade de calor de cada etapa do processo. Para conseguir a quantidade de calor total necessária para transformar 400 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius para vapor a 120 graus Celsius, nós teremos que somar a quantidade de calor calculada para cada etapa. Então, será Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. A soma dessas três quantidades de calor será 298.000 calorias. Eu deixo a tarefa para vocês, a resolução dos exercícios da lista 3, curva de aquecimento. Bom trabalho!